Olá, bem-vindos a mais um episódio da série A Bíblia para Você. Em nosso último encontro, Pastor Emerson nos fez refletir um pouquinho sobre a insensatez dos Gálatas. Pois é, aquela igreja que havia conhecido e reconhecido a graça, estava se submetendo novamente ao jugo da lei, à escravidão da lei. Capítulo 3, ele segue trazendo justamente esta contraposição que existe entre lei e graça, mas ao mesmo tempo apresentando a lei como uma ponte que conduziu a humanidade até o conhecimento da graça de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Vamos iniciar a leitura a partir do verso 6 do capítulo 3 da Carta aos Gálatas. Assim nos diz a palavra de Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos ou todas as famílias da terra, de modo que os que da fé são abençoados, dos que da fé são abençoados, como o crente Abraão. Chama a sua atenção também, para um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo, verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, como que presos, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aiô para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O apóstolo Paulo, ele não está aqui engrandecendo a figura de Abraão sem propósito. E ele não está absolutamente falando sobre o mérito das obras de Abraão. Nós sabemos que esses grandes homens, as grandes mulheres de Deus, cujas histórias estão registradas na Bíblia, tornaram-se grandes porque se permitiram ser pequenos diante de Deus. Porque entenderam as suas limitações, os desvios do seu caráter e entenderam de uma forma muito real a sua incapacidade de seguir os preceitos de Deus à risca pela sua própria vontade, pela sua boa intenção. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o que trouxe a justificação para Abraão foi justamente a sua fé. Por isso Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Abraão era um homem de caráter, mas apresentou desvios no seu caráter. Abraão duvidou, Abraão mentiu, mas o que justificou esse homem diante de Deus foi a sua fé. Na misericórdia, na graça, na condescendência de Deus que lhe ofereceu inúmeras novas oportunidades. É por isso que o apóstolo Paulo encontrava-se indignado com a igreja dos Gálatas. Justamente porque aquela igreja, a partir da influência dos judaizantes que nela também estavam, então passava a acreditar mais uma vez na eficácia da lei, por si só, no cumprimento de meros rituais, como a guarda de alguns dias específicos ou a abstenção de alguns alimentos, e aquela igreja então passou a entender que para que uma pessoa, um gentio, pudesse se tornar um cristão, antes ele deveria se tornar um judeu. Então os judeus que vinham confiados muito mais na força da lei, na sua descendência, na sua herança genealógica, do que na própria graça, na misericórdia e no chamado deste Deus que não falha. Então, quando nós olhamos para esse texto, de fato, nós entendemos de uma forma
muito eficaz. O que significa a graça de Deus na vida de um cristão? É inconcebível a ideia de passarmos um bom tempo dentro de uma denominação religiosa e não conhecermos a graça de Deus. Tem muitas pessoas que passam um bom tempo na igreja e elas só conhecem as algemas da lei. Ela só conhece os ditames da religião. Ou mesmo dos ritos religiosos. Esse tipo de vida cristã traz todo um peso para essas pessoas, que fatalmente ficarão desiludidas e totalmente decepcionadas consigo mesmas, justamente pela sua incapacidade de cumprir a lei. E esse princípio meritocrático que coloca a salvação no meu colo, a santidade no meu colo, ele pode também trazer consigo uma consequência extremamente nefasta para a vida cristã, que é o orgulho. Se esse irmão não faz o que eu faço, se ele não tem a mesma experiência que eu tenho, se ele não se abstém do que eu me abstenho, então ele não é tão santo como eu sou santo. Esse tipo de atitude está sendo aqui condenada de uma forma muito veemente pelo apóstolo Paulo. Ele chega, inclusive, a dizer, claro que com outras palavras, que a vida cristã nos apresenta uma escolha maravilhosa, que é a escolha da graça, que é a descoberta da graça. De fato, nós precisamos escolher todos os dias se vamos depender da força do nosso braço ou se nós vamos mergulhar no mar da graça de Deus e então experimentarmos toda a sua misericórdia, todo o seu poder de nos perdoar, todo o seu amor que mantém a nossa vida como uma experiência linda. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele chega a dizer que o amor de Deus é justamente a causa de não sermos dominados pelas obras infrutíferas da carne. Ele diz que o amor de Deus é o que mantém a nossa vida um jardim e não permite que a nossa vida se torne uma selva, um pântano extremamente feio, fétido. É o amor de Deus quem mantém a nossa vida, é o amor de Deus na descoberta da graça quem nos mantém em pé. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está então ministrando à igreja aos Gálatas. Ele coloca a lei a partir de duas palavras do grego que eu quero compartilhar com vocês aqui. Uma delas é aiô. Esta palavra, ela vem do grego paidagogos, que significava justamente um servo, um escravo, um empregado que conduzia crianças até a escola. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a lei nos serviu de aiô, nos serviu de condução, porque toda a palavra, toda a história do universo, aliás, aponta para ele, aponta para Cristo, aponta para a plenitude dos tempos. É por isso que Paulo coloca a lei como um aiô. A lei não consistiu e nunca foi um fim em si mesmo. A lei sempre apontou para Cristo. E também há uma outra palavra utilizada por Paulo para falar um pouco sobre o que a lei representou. É a palavra doulos, escravo. É por isso que tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4, como veremos, aborda essa questão da escravidão da lei e da liberdade da vida cristã. O apóstolo Paulo, então, afirmou no capítulo 4, olha, como vocês, tendo sido libertos e alcançado uma maturidade, uma independência que só a fase adulta da vida pode trazer para o herdeiro, como vocês, já na condição de desfrute da herança, vos submeteram novamente a uma condição de meninice, de infantilidade.
Ora, vocês receberam um alimento sólido e vocês foram iludidos, vocês foram fascinados e então vocês regrediram. É como se um homem maduro voltasse a ser criança. Parece que tem alguns acontecimentos da nossa vida, até mesmo na fase adulta, que de alguma forma nos remetem a uma infantilidade. Maturidade também é uma conquista diária. Não é um pódio sobre o qual nós estamos permanentemente. A maturidade também é uma semente que precisa continuar sendo cultivada, porque pessoas mais maduras, a partir do momento em que oferecem brechas, em que deixam de crescer na graça e no conhecimento de Deus, podem sim retroceder à infantilidade da fé, podem sim ter atitudes muito específicas que vão denotar muito mais essa meninice espiritual do que essa maturidade espiritual. E aí eu posso compartilhar essa pergunta com você, né? Quais são as evidências da infantilidade espiritual? Quais são as evidências? Assim como nós poderemos perguntar e vamos perguntar quais são as características da maturidade espiritual. Quero que você pense um pouquinho agora, olhando para a sua vida como eu estou olhando para a minha vida. Será que em algum momento, ao contemplar a minha face no espelho, eu vejo evidências da infantilidade espiritual? Como, por exemplo, o desejo de grandeza? Como, por exemplo, o fomento de dissensões, de discussões, de facções? Como, por exemplo, o orgulho espiritual, a birra, a pirraça. Irmãos, como tem crente pirracento? Como muitas vezes nós somos pirracentos? Nós somos melindrosos. Nós somos aquele tipo de pessoa, não me rele, não me toque. Parece que o nosso ego é sempre uma ferida aberta e quando vem alguém e toca o menor toque, o toque mais superficial, parece que faz irromper um vulcão de ódio de dentro de nós. Quantas vezes as nossas respostas às pessoas que dizemos amar, o nosso comportamento com os nossos liderados, representa uma infantilidade? Cegos tentando guiar outros cegos. Eu tenho me perguntado, Deus, o que as pessoas têm visto em mim, mas não como uma forma neurótica de trazer culpa, mas eu tenho procurado me inspirar a partir do exemplo de Jesus. Uma liderança madura, uma liderança austera, uma liderança solidária, uma liderança servidora. Então é muito importante que nos perguntemos isso neste momento. O que a nossa vida tem evidenciado? Me lembro de um hino antigo, mas belíssimo, que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor, ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Então esta igreja, ela estava novamente voltando a um quadro de infantilidade. Então Paulo ele coloca a lei como esse aiô, como essa fase inicial. Você quer saber um crente que está só engatinhando? É aquele camarada, é aquela mulher que vive querendo dar lição de moral nos outros. O cara até ontem estava festando com a família, enchendo o caneco, lá no final de semana, na festa, no churrasco, que converteu. Glória a Deus. Na semana seguinte está lá o mesmo cara apontando o dedo para os parentes, dizendo: vocês têm que parar com tudo isso, raça de víboras. Isso revela, com toda a clareza e certeza, imaturidade, porque enquanto eu estou tentando levar a vida cristã na força do meu braço, eu sou infantil. Enquanto eu me acho melhor do que o outro, eu sou infantil.
O apóstolo Paulo falou sobre infantilidade escrevendo aos Gálatas, ele falou sobre infantilidade escrevendo aos Coríntios. E veja você que uma pessoa pode ser cheia de dons, mas vazia de maturidade. E aí nós temos uma combinação quase que suicida para a fé. Muitos dons, pouca maturidade. Muito carisma, pouca palavra. Vamos pensar um pouquinho em tudo isso. Eu gosto muito desse comentarista, algumas pessoas até tiram sarro, porque eu cito muito William Barclay. Até o Bruno deu risada aqui. Eu cito muito William Barclay. E Barclay, no seu comentário aos Gálatas, ele tenta responder uma pergunta. Para que serviu então a lei? Para que serviu a lei? Me permitam usar aqui uma colinha? Olha o que ele diz. Se tudo isto é verdade, surge uma pergunta muito séria. Qual é, então, o lugar da lei? Não se pode negar que a lei foi dada por Deus. A lei é divina. Por conseguinte, esta ênfase na graça não varre simplesmente toda a lei. E ele então vai dizer na sequência do seu comentário que a lei ela tem dois grandes propósitos. Primeiro, referenciar o que é pecado. Porque se você não tem referência, você não sabe o que é certo e o que é errado, correto? Se você não tem uma lei, você não sabe quando transgride um mandamento. Então a lei estabeleceu princípios, e se você for pegar o código mais primitivo de leis, que são os 10 mandamentos registrados em Êxodo 20, você verá ali regras de condutas. Você verá ali preceitos que devem existir no relacionamento entre homem e Deus e no relacionamento entre o homem e o seu semelhante. Aliás, grande parte desses mandamentos, se não a maior parte deles, consiste em falar para nós acerca de hábitos saudáveis em relação ao nosso próximo. Ao nosso próximo. Talvez Deus tenha feito isso porque não há em Deus nenhum problema de perdoar, mas no ser humano há muita resistência para o perdão. É como se Deus dissesse, ei, no seu dia a dia na terra você vai ter muito mais problemas com o seu semelhante do que comigo mesmo. Nunca duvide da minha capacidade de te perdoar, mas duvide da capacidade dos outros de te perdoar. Então, tenha uma vida preventiva, que não necessite, não é, de exagerados pedidos de perdão. Muito embora a Bíblia nos afirma que o homem, ele deve ser perdoado ilimitadas vezes. Quando a Bíblia ela usa uma linguagem superlativa, dizendo, olha, você deve perdoar 70 vezes 7, um único pecado, num único dia. Ela está dizendo, olha, não há limites para o perdão. Mas fato é que nas relações humanas, nós encontramos sim essas arestas, esses espinhos que muitas vezes nos machucam e que nos fazem machucar uns aos outros. Então, Barclay ele está afirmando que a lei serviu primeiro para estabelecer referência de certo e errado. Mas a lei também serviu para mostrar ao homem a sua incapacidade de poder cumpri-la. É verdade. Portanto, a lei aí está para, de uma forma escancarada, mostrar para cada um de nós que não for pela ajuda do próprio Deus, nós não conseguiremos jamais cumprir aquilo que ele determinou. Eu acho lindo o texto de Filipenses 2, ali na altura do verso 12, que diz assim, que a Deus pertence o querer e o realizar. Paulo diz isso no contexto quando ele está afirmando, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo está dizendo, agora entenda que esse desenvolvimento da sua salvação não está relacionado com conquista de vida eterna, mas está relacionado com amadurecimento espiritual, já que a salvação ela não é uma realidade
que está sobreposta aos céus ou limitada à vida pós-morte. A salvação, ela é algo que já nos alcançou, mesmo antes da nossa memória começar a registrar os fatos. Já fomos salvos, já fomos libertos do pecado. E Paulo esclarece isso de uma maneira maravilhosa, escrevendo aos Romanos no capítulo 6. Porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá domínio sobre vós. Maravilhoso sabermos isso. E sabermos disso. Então vamos pensar. De fato, a lei, ela veio para mostrar que se dependêssemos dela, seríamos malditos. Mas houve o descendente, conforme Paulo diz. Aliás, esse daria um bom nome de filme cristão, né? O descendente. Paulo está falando aos Gálatas que a promessa, num primeiro momento, não foi para os descendentes, mas foi para o descendente. E Paulo vê nesta figura do descendente a pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo, ele afirma de uma forma categórica que nele nós fomos incluídos. E a partir de Cristo, nós então nos tornamos capazes de viver segundo a vontade de Deus. E que o que mais manda, o que mais serve como critério para a nossa vida caminhar bem, não é o que fazemos, mas sim aquilo que Cristo fez por nós. Se eu não me engano, eu já citei essa ilustração nessa série, mas eu quero repetir. Quando o sacerdote, vamos terminar com ela, entrava no Santo dos Santos, ele passava por um ritual de autopurificação e ele então aspergia o sangue de um animal que fora imolado sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, uma tampa feita de madeira de acácia revestida com ouro. Então, sobre esta tampa estavam 2 querubins, e debaixo desta tampa havia a própria Arca da Aliança, dentro dela estavam as tábuas da lei. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque essa cena representa justamente esse amadurecimento da fé ao longo da história. Por quê? Porque a figura dos querubins representa o olhar de Deus. As tábuas da lei representam a nossa incapacidade de cumprir os preceitos de Deus. Mas a tábua revestida de sangue representa o sacrifício mediatório, o sacrifício intercessório, o sacrifício que veio para justificar, que veio para quitar a dívida. Ou seja, Deus, no olhar dos querubins, sempre nos vê pelas lentes do sangue. Se Deus fosse nos ver diretamente, se Deus olhasse e visse diretamente a incapacidade do homem de cumprir a lei, nós seríamos de fato malditos e fulminados e mereceríamos o inferno. Mas quando ele olha para nós, entre ele e nós há o sangue que foi derramado. E esse olhar pelo viés do sangue faz com que sejamos preservados. Resumindo a aula de hoje, é isso que Paulo está dizendo. Em todo o capítulo 3, inclusive a partir do verso 15, quando ele vai falar justamente do cumprimento da promessa em Cristo Jesus como o descendente. Termino lendo o verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Temos 2 escolhas: mérito humano, graça de Cristo. Escolha a graça. Você verá que a sua vida será muito mais plena. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.